Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda videoaula do curso de Excel com ênfase em métodos numéricos. Nesta aula, falarei um pouquinho sobre operações aritméticas nas células e também falaremos um pouquinho mais da função autocompletar. Bom, para começar, vamos adicionar à nossa tabela uma nova coluna chamada de média. Esta nova coluna não está formatada de acordo. Podemos, então, utilizar a função autocompletar para puxar a formatação da nossa coluna E até a nossa coluna F. E, então, renomeá-la a fim de deixá-la padrão. Feito isso, devemos, então, preencher a nossa coluna média. Mas perceba que, ao preencher a minha célula com os valores 7 mais 8, respectivamente das notas P1 e P2 do aluno 1, a minha célula simplesmente exibe 7 mais 8. Ou seja, o Excel está interpretando essa informação como texto. Para isto, devemos então, toda vez que quisermos inserir fórmulas matemáticas às nossas células, iniciaremos ela com um símbolo de igual. Dessa maneira, ao realizar a operação, o Excel entenderá que você está inserindo à célula uma fórmula matemática e que ela deve calcular. Mas é claro que, por se tratar de uma média aritmética, o nosso resultado está incorreto. Devemos dividir o nosso valor por 2. As operações de divisão e multiplicação são identificadas pelos caracteres barra e asterisco, respectivamente. Neste caso, iremos dividir o nosso resultado por 2. Mas mesmo assim, o nosso valor continua incorreto. A média entre 7 e 8 é 7,5 e a nossa célula está exibindo 11. Isso acontece porque o Excel possui uma precedência de cálculos. Ou seja, operações como divisão e multiplicação possuem precedência às operações de soma e subtração, da mesma forma que operações entre parênteses obrigatoriamente possuem a precedência do cálculo. Neste caso, 7 mais 8 entre parênteses dividido por 2 fará com que o nosso resultado seja exibido corretamente. Agora perceba que o método no qual estamos calculando a média é um método muito trabalhoso. Para isto, podemos trabalhar com a função autocompletar a fim de otimizar o nosso tempo. Recalculando a nossa média, iniciaremos então com o símbolo de igual e faremos o seguinte: escrevemos a célula na qual a nossa informação de interesse está contida. No caso, eu tenho aqui C3. Veja que a célula que eu selecionei fica em evidência. No caso, é C3 mais D3. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, o Excel ele consegue trabalhar em fórmulas matemáticas com os dados pertencentes a outras células. Perceba que, para eu selecionar a célula de interesse, eu posso escrevê-la ou também eu posso selecioná-la com o mouse. E apertando Enter fará com que o que estiver contido na célula seja calculado. Agora, façamos a mesma coisa com as notas do aluno 2. Iniciaremos com igual. Com o mouse selecionarei as células C4 e D4 e dividirei por 2. Temos a média, então, do aluno 2. Utilizando a função de autocompletar, porém, neste caso, mostrarei que, por se tratar de células contidas com fórmulas, é necessário apenas uma única célula para que seja possível arrastar para baixo. Perceba que as médias calculadas correspondem corretamente à média dos alunos, uma vez que o autocompletar utiliza a lógica da nossa célula de seleção
e a replica para as células seguintes. Para facilitar a visualização das fórmulas embutidas nas células, podemos entrar em Fórmulas e mostrar fórmulas. Dessa maneira, é possível verificar exatamente o que a função autocompletar fez com a nossa tabela média. Bom, pessoal, esta aula acaba por aqui. Mas como vocês podem ver, a média que calculamos não corresponde à média final do aluno, pois não foi considerado o peso da sub. Para isso, é necessário a utilização de funções lógicas, que é o assunto que nós aprenderemos na próxima aula, ok? Obrigado!